O apocalipse das placas de vídeo tava chegando. Parece que ele parou no caminho pra comer um lanche e não chegou ainda. Holy Jesus. Porque os preços estão bem confusos. Para quem estava procurando aí placa de vídeo para fazer upgrade, certamente você deve ter acompanhado os últimos updates aí sobre os preços, sobre a situação de mercado. E talvez, se você estava esperando baixar o preço, você deve ter ficado um pouco confuso. Se você estava esperando subir o preço, aí você deve ter ficado ainda mais confuso. Pera, eu não entendi esse final. Como é que estão os preços das placas de vídeo, principalmente as placas de vídeo de entrada e principalmente aqui no Brasil, em relação ao restante do mundo? O que aconteceu? Por que tá tudo tão esquisito assim? E sim, os preços estão bem estranhos, porque uma coisa que a gente notou fazendo o acompanhamento dos preços nos últimos meses é que os valores têm oscilado de forma estranha, principalmente aqui no Brasil, por incrível que pareça aqui no Brasil. A gente sempre faz o acompanhamento mensal dos preços, mas dessa vez a gente resolveu aproveitar ali também o conteúdo do Hardware Unboxed para trazer para vocês um pouquinho de como está o preço das GPUs aqui no Brasil comparado com o restante do mundo. Quero aproveitar também e ajudar você que está querendo entender qual placa de vídeo encaixa melhor no seu orçamento. Com esses valores que estão sendo acompanhados aqui, a gente consegue dar uma perspectiva aí do que seria o melhor até tal faixa de preço. Então, começando com placas que nem sequer estão ali no comparativo do Hardware Unboxed, porque a gente só tem essas bizarrices aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, mas eles estão considerando só placas de vídeo da nova geração, eles não estão considerando placas de vídeo de gerações anteriores da AMD e da Nvidia. E começando pela entrada, essa daqui é a placa que ainda continua sendo a minha recomendação, a RX 580. Não é exatamente essa RX 580, vocês podem dar uma conferida no vídeo que a gente fez aí comparando inclusive com a RX 570, para vocês entenderem que na verdade a RX 580 que é vendida aqui hoje no mercado brasileiro, ou mesmo no mercado chinês importado para cá, não é exatamente essa RX 580 e sim uma RX 580 2048 SP, que significa que ela é uma GPU mais fraca. Ainda assim, ela é a melhor opção de custo-benefício, ela ainda é uma placa que entrega uma boa performance com 8 GB de memória. Essa placa ela tá saindo ali por volta dos 600 a 800 reais, se você olhar ali dependendo do lugar que você compra, de 600 a 800 reais, dependendo da marca, dependendo da garantia, tudo mais. Para cima disso, o que a gente tem é a RX 7600, inclusive é uma excelente compra agora com a atualização do FSR 4.1 para a placa, ela consegue trazer recursos de última geração com upscaling de qualidade, realmente de uma qualidade muito boa. A RX 7600 ela costuma custar algo entre 1.500 e 1.700, 1.800, 2.000 reais. Eu diria que vale a pena se você tá encontrando ela na casa dos 1.600, 1.700 reais, dependendo das condições de pagamento, porque ela é uma placa que se encaixa nessa faixa de preço. Depois disso já vem placas mais interessantes, como por exemplo a RTX 5050 ou até mesmo a ARC B570, B580, dependendo do valor. Agora, essas são placas que estão disponíveis em mercados mais de entrada, não quer dizer que não esteja disponíveis nos Estados Unidos ou em outros, mas o foco deles não foi esse. E é interessante porque o comparativo ele leva em conta aqui os 3 últimos meses. Eles pegaram o preço lá de novembro de 2025, lá atrás, e também pegaram os preços de abril e de julho de 2026. Com isso vocês conseguem ter uma noção de como que foi a oscilação de preço. Começando aqui pela RTX 5050, a placa mais de entrada que tem da Nvidia na série RTX 50, a gente consegue ver os preços aqui em novembro de 2025 e depois nos últimos 3 meses. Por que novembro de 2025 é interessante? Porque é o preço do ano passado, né? Praticamente o último quarto é lá do ano passado. E aqui a gente vê a oscilação de preço comparado com outros países. É interessante a gente notar aqui, por exemplo, que nos Estados Unidos a variação de preço da 5050 foi 0% nos últimos 3 meses e em outros países também oscilou muito pouco. Aqui no Brasil não oscilou para praticamente nada. O preço anunciado da placa era de R$ 1.750 reais, ou próximo disso. Na verdade, esse é o preço de novembro de 2025, foi onde a gente viu mais próximo do preço sugerido pelo fabricante. E comparado aqui com novembro de 2025, a gente tem ali uma oscilação pequena, né? 1.750 para 1.900 reais. Claro que não é o ideal, mas perto do que se esperava ou de outras placas aí, foi um aumento bem baixo, né? Um aumento bem baixo. Foi um aumento pequeno no preço. E a RTX 5050 ainda continua sendo minha recomendação nessa faixa de preço. A gente tem outros modelos ali como a ARC B580, até a RTX 4060, e não faz sentido você pegar a 4060, porque a 4060 ela tem basicamente a mesma performance da 5050. Muita gente acaba comprando pelo final ali, né, do sufixo, o negócio do 60 no final. Mas essa numeração não é a que conta. O que conta é justamente a performance. E a performance delas é igual, mas a RTX 50 tem a vantagem de ter o DLSS 4. Quer dizer, todas as placas têm o DLSS 4, mas ela tem o Multi-Frame Generation, coisa que a RTX 4060 não tem. O PC de alto desempenho não é apenas a soma das peças. Com o Powered by MSI, placa-mãe, placa de vídeo, fonte, refrigeração e gabinete formam um ecossistema completo, pensado para entregar mais estabilidade, eficiência térmica e desempenho. E a qualidade não fica só na promessa. Dependendo do modelo e da categoria, os componentes MSI contam com garantias de 3 a 10 anos.
Powered by MSI, projetado para jogar, construído para durar. Passando aqui para a próxima placa, que seria a RTX 5060, a 5060 ela teve uma oscilação de preço bem pequena também. Curiosamente, no Brasil aqui a gente teve uma das maiores quedas no preço, foi de 9% em relação ao último período, caiu ali de 2.320 para 2.100. Eu sei, não é uma diminuição tão relevante assim, mas se a gente comparar lá com novembro de 2025, onde o preço era R$ 2.060, não tá ruim, a gente tem uma diferença aí de basicamente R$ 40. E você consegue encontrar a RTX 5060 por esse preço regularmente, na verdade. É claro que depende de algumas promoções pontuais, mas tem aqui na casa dos R$ 2.200, R$ 2.300 você acaba encontrando. E seria ideal uma diferença de só R$40 no preço? Seria ideal, mas nem sempre é o que acontece, principalmente se você não tiver com paciência para ficar esperando promoções. Se você procurar promoções, inclusive dá uma olhada no grupo de promoções que tem aqui na descrição do vídeo, a gente sempre traz atualização lá sobre os preços e você consegue consultar o histórico, é só você ir lá na busca, consultar no histórico, você vê quanto que estava custando a placa sem nem precisar ficar vendo esses milhões de gráficos. A 5060 continua sendo uma alternativa interessante, principalmente se a gente olhar a próxima placa para ser comparada, que é a RX 9060 XT. Eles fizeram uma separação por fabricante e eu achei mais interessante trazer esse comparativo para vocês, mostrando o preço de modelo para modelo. E se a gente comparar o preço da 9060 XT de 8 GB com a RTX 5060, a gente vai notar que não tá compensando tanto assim a 9060 XT. A galera acaba se emocionando um pouco, falando, nossa, 9060 XT, performance 5060 Ti, o que é verdade, mas a 9060 XT, por conta das limitações de 8 GB, em vários cenários ela acaba ficando muito próxima da RTX 5060, ao invés de ficar próxima da RTX 5060 Ti de 8 GB. Eu sei que é meio bizarro, mas enfim, são algumas limitações que tem. Ela tá custando aqui, em média, R$ 2.450 se comparado com o preço aí dos períodos anteriores, foi um aumento de 6%. Não é um grande aumento, mas sair de 2.320 para 2.450 é um valor considerável, principalmente que em novembro de 2025 ela estava custando na casa dos 2.200. Na casa dos 2.200 eu acho que ela era bem competitiva, e se a gente pegar ali a 5060, né, pelo que ela entrega proporcionalmente à performance, eu acho que ela acaba sendo mais interessante. Se você quiser um pouquinho mais de performance em alguns cenários, a 9060 XT de 8 GB vai ser interessante. As duas têm 8 GB, mas a 5060 acaba ganhando em recursos, então ela tem o suporte ao Multi-Frame Generation, coisa que a 9060 XT de 8 GB ainda não tem, mas tem suporte ao FSR Redstone, que também traz um excelente pacote ali de tecnologias que acaba concorrendo bem próximo ali com a Nvidia. E falando em 5060 Ti, a 5060 Ti foi a próxima que apareceu por aqui, né? Ela teve uma queda de em média 5%, segundo os números aí do Hardware Unboxed, comparando os diversos países. Aqui no Brasil ela teve uma queda de 5% no preço também, se comparado aí com o último período, e ela estava lá custando seus 2.600, agora está custando 2.460 em média, tá? O que não é muito acima do que ela estava custando em novembro de 2025. Isso é interessante porque eu fiz um vídeo recente falando sobre a RTX 5060 Ti e teve muita gente que acabou não entendendo a proposta, tipo, mas até ontem 5060 Ti de 8 GB era ruim, placa de 8 GB era ruim. A gente ainda acha que é ruim, galera. Eu realmente prefiro uma placa de 16 GB, eu queria que todas as placas de entrada tivessem pelo menos de 10 a 12 GB no mínimo, mas a realidade é outra. E para a realidade atual não tá ruim, principalmente se comparar com as demais placas disponíveis nessa faixa de preço. Você pagando ali 2.460, se a gente for comparar, por exemplo, com uma RTX 5060, você tem proporcionalmente a mesma performance. Então, se você tiver ali mais 16, 18% de performance, você vai ter mais 16, 18% de custo. Então, se você pagar um pouco mais, você acaba tendo igualmente, proporcionalmente ao FPS, a mesma quantidade de reais que você está pagando. Então, ela acaba sendo um custo-benefício bem interessante. Não é exatamente uma placa de vídeo barata, 2.460, mas se a gente pegar aqui a 9060 XT de 8 GB que está custando 2.450, a história começa a ficar mais interessante. De novo, a 9060 XT ela tem um pouco mais performance do que a 5060, mas em alguns momentos ela fica atrás da 5060 Ti de 8 GB. É claro que depende do que você colocar na tela, uma vai ser melhor do que a outra, porque, de novo, oscila de um jogo para o outro. Só que o pacote de recursos da Nvidia, de novo, é mais completo do que o da 9060 XT da AMD. A oscilação de preço foi positiva, ou seja, ela caiu de preço, o modelo de 8 GB. Já era meio previsível que os modelos com mais memória fossem subir de preço, só que os modelos com menos memória caindo de preço, isso aí já não estava tão na previsão assim. E se a gente gosta tanto do modelo 16 GB, por que a gente não recomenda para vocês? Porque tem um pequeno detalhe, o preço. Pega, por exemplo, a 5060 Ti. Ela não teve oscilação de preço nem para cima nem para baixo aqui no Brasil. Em outros países ela caiu um pouco, subiu um pouco, por exemplo, nos Estados Unidos, subiu 14%. Aqui no Brasil não subiu nada. Mas você fala, não, como que é possível? Não subiu, claro que subiu.
Brasil. Se você comparar com novembro de 2025, tava R$ 3.160, que já era um preço elevado para ela, eu acho que era uma placa mais de R$ 2.800, mas era o preço praticado mais ou menos dentro da normalidade. Depois subiu para R$ 3.800 e de lá não caiu mais nem um centavo, o que é a má notícia. A boa notícia é que também não subiu mais nem um centavo, continua R$ 3.800. Não é exatamente o melhor preço para uma placa dessas, mas ela é o modelo de 16 GB mais barato da Nvidia. É o melhor que eu posso fazer, infelizmente não tem muitos atributos. A performance dela fica equivalente a uma 9060 XT de 16 GB. Embora ela tenha tecnicamente a mesma GPU e a mesma performance da 5060 Ti de 8 GB, é claro que os 16 GB em alguns cenários acabam ajudando até mesmo em Full HD. Você não tá mal com o modelo de 8 GB porque você consegue dar uma ajustada, mas de novo, você já tá bem no limite. A 9060 XT de 16 GB por sua vez, aqui no Brasil teve um aumento de 2%. Não é muita coisa, mas ela tá na casa dos R$ 2.800. Eu não sei se vocês fizeram conta, mas 2.800 para R$ 3.800 é R$ 1.000. Não me diga! Então, eu acho que a esse ponto a gente não pode nem discutir que a 9060 XT, nessa faixa de preço para essa performance, é o melhor custo-benefício que tem. É a placa de vídeo com 16 GB com o melhor custo-benefício que nós temos no mercado atualmente, considerando as placas da nova geração e provavelmente considerando as placas de gerações anteriores. A 5060 Ti ficou com um preço proibitivo. O aumento foi muito grande, de 2.800 para R$ 3.100, mais ou menos, que era o preço anterior dela. Não era uma diferença tão grande assim, levando em consideração que muita gente acaba comprando por conta dos recursos da Nvidia. Agora, com R$ 1.000 de diferença, você vai ter que passar pro lado da AMD. Não tem como. É muita diferença. E a performance, dá uma olhada nos testes que a gente fez aí. Subindo mais um degrau, chegamos ali na RTX 5070. A 5070, ela é um caso bem interessante também. Em média, ela teve mais queda do que aumento. Se a gente olhar aqui especificamente pro Brasil, na verdade ela ficou 8% mais barato comparado aí com o último período. Ela ainda continua custando mais do que o MSRP, o preço sugerido pelo fabricante, mas não é por muito mais. O preço sugerido lá ficou no passado. Acho que não é nem praticável. Só que se a gente pegar, por exemplo, o preço de novembro de 2025, não tá tão longe, era R$ 3.900 e agora tá na casa dos R$ 4.200. E você consegue encontrar a placa nesse valor, claro que tem algumas promoções pontuais e tal, mas é mais ou menos o preço que você vai pagar numa RTX 5070. A 5070 ela acabou meio que cumprindo um papel de preencher o espaço ali da 5070 Ti de forma meio ineficiente nesse sentido, porque ela tem menos VRAM e menos performance, só que a distância de preço e performance dela para 5070 Ti ficou muito absurda e muita gente acabou migrando aí para 5070. Inclusive, se a gente comparar com os preços ali da RTX 5060 Ti, é complicado, porque você encontra ela, obviamente, de 3.800 até 4.000 e pedras, e aí por 4.000 e pouco, você pega aí uma RTX 5070 que é muito mais placa, e apesar de ter menos VRAM com 12 GB, ela ainda é uma placa melhor do que a 5060 Ti. Nem tudo é sobre VRAM, tá, galera? Então o preço aqui no Brasil tá interessante para essas placas. 4.200, de novo, eu gostaria de pagar menos? Claro. Só que se a gente pegar os últimos períodos, a oscilação não foi tão grande, na verdade ela caiu de preço e quem esperou um pouquinho mais pode inclusive ter alguma vantagem. A previsão não era de que isso acontecesse justamente pelo que eu falei para vocês, dela ter preenchido esse espaço entre a 5060 Ti e a 5070, mas o que pode ter acontecido é que esses estoques sejam antigos e aí as placas ainda estão com preço mais competitivo ou de repente que a Nvidia aumentou o volume dessas placas disponíveis no mercado justamente por conta de não ter a 5070 Ti nessa faixa de preço. É difícil dizer, mas a boa notícia é que a 5070 tem se mantido num preço competitivo e é uma placa realmente bem interessante. A concorrente dela direta aqui seria a RX 9070, já que a 9070 GRE é uma bizarrice da AMD para não dizer outra coisa. A 9070 tem um custo-benefício bem interessante também e ela tá custando na casa dos R$ 3.800. Ela caiu 12% comparado aí no último período e se a gente pegar o valor que ela tava lá em novembro de 2025, ela tá mais barata, né? Tava ali na casa dos 4.360. E a 9070 é interessante porque ela tem 16 GB, ela também é uma excelente placa para Quad HD, até para 4K, obviamente, mas tem um excelente custo-benefício. Ela tá custando muito próximo da RTX 5070, o que eu acho que não é um posicionamento ideal para a placa da AMD. Aí você fala, nossa, que bom que caiu bastante. Caiu, mas também tem a questão de que a AMD normalmente lança os produtos com preço errado. É só você ver a RX 9070 GRE, que tá com preço ridículo no lançamento, e eles foram obrigados a cortar muito o preço. Dá uma sensação de que o produto tá caindo muito mais de preço do que custava antes. Não compra muito pelo desconto, compra mais pelo que o produto entrega. De novo, a 9070 tá longe de ser uma placa ruim, ela não é. Ela é uma placa muito boa, uma excelente alternativa
alternativa, inclusive, para 5070, se você precisa de mais VRAM ou de repente tá com medo aí. Essa seria uma excelente alternativa, custando ali na casa dos R$3.800, R$3.900. É uma boa indicação. A minha pergunta, vocês iriam de 5070 ou de 9070? Porque em relação a 5070 Ti, aí já não tem nem o que falar, né? A 5070 Ti, ela tem sido praticada por preços exorbitantes. A exemplo do que aconteceu com a 5060 Ti de 16 GB. Em alguns países até caiu de preço, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, por 3, 4%, uma oscilação bem básica, mas aqui no Brasil ela teve um aumento de 1%. Aí você fala, 1% não é nada, são R$100. Isso para uma placa que está custando R$1.000 a mais do que já custava em novembro de 2025. Então a conclusão é que não anda muito bem para 5070 Ti. Isso aconteceu de novo, eu já expliquei para vocês em outros vídeos, mas porque a NVIDIA acabou priorizando os módulos de 16 GB em placas mais caras, como por exemplo a RTX 5080, o que diminui a disponibilidade desses chips para GPUs mais baratas, como a 5070 Ti. A GPU é barata, é a placa de vídeo que não é, tá? A concorrente direta é obviamente a 9070 XT, que aqui no Brasil, boas notícias, teve uma queda de 11% em relação ao último período, caiu de R$4.500 para R$4.000 e comparado ao preço de novembro de 2025, ela tá custando aí R$4.000, estava R$4.700. E você encontra bastante modelo da 9070 XT por esse preço, inclusive é a minha recomendação. Saiu ali da faixa de 5070, 9070, né? A melhor indicação que tem é a 9070 XT. Inclusive, se você pegar o preço aqui, olha o preço da 5070, cara. 5070 custando R$4.200, ela custando R$4.000. Ela deveria ser a única alternativa nessa faixa de preço. Tem 16 GB, tem performance de 5070 Ti, tem o FSR Redstone. A única coisa que ela está devendo ainda, a AMD no caso, é o Multi-Frame Generation e está custando mais barato do que uma 5070. Se você não está disposto a entrar em AMD por qualquer motivo, eu acho que o motivo do preço, ele deve ser suficiente para mudar a sua opinião. Meu amigo, você tá pensando que eu tô liso? Então aqui é disparado o melhor custo-benefício de todas essas placas que eu mostrei, inclusive se a gente pegar a 9070, porque a diferença são só R$200, quando existe a diferença de R$200, e aí é matadora. Então dá uma conferida nos testes que a gente fez aqui, principalmente da 9070 XT com a 5070 Ti, para vocês entenderem o que eu tô falando. E para cima disso aqui a gente tem só a 5080 e 5090. E aí não tem muito comparativo pra gente fazer, porque a 5080, ela não tem uma concorrente direta do lado da AMD. E a 5090, então, nem se fala, né? Essa daí, bom, vocês vão entender. A 5080 é interessante porque, é claro, ela tá mais cara, bem mais cara do que ela tava antes, mas ela assumiu um papel natural de substituir a RTX 5090. A 5090 nunca foi de fato uma placa para ser gamer, a série 90 como um todo, né? Desde a 3090, 3090 Ti, 4090 nunca foi para ser gamer, mas agora com o pico, né, da inteligência artificial e todo mundo usando elas e o custo da memória, elas acabaram sendo ainda mais proibitivas, lembrando realmente a época das GTX Titan ou das RTX Titan. E a 5080 assumiu esse papel. É triste porque ela não consegue nem bater a RTX 4090, mas por outro lado é a melhor que você pode comprar dentro de uma realidade aceitável. A 5080, ela tinha um preço ali de R$7.800 em novembro de 2025. Ela chegou a custar R$9.500 em abril e agora ela tá na casa dos R$9.200. É uma oscilação de 3%, não é muita coisa, pelo menos é para baixo, mas é que depende muito de promoção pontual também. A 5080, apesar dela ser uma placa que recebeu foco aí por conta da quantidade de VRAM e ser uma GPU mais cara, também não tem tanta disponibilidade assim. Em outros países ela também teve queda de preço mais ou menos próxima do que teve aqui no Brasil, e em alguns outros teve um aumento, tipo na Polônia, 8%. A 5090, de novo, assim como a 5080, é um caso à parte porque não existe nenhuma concorrente. É simplesmente a melhor placa de vídeo que você pode comprar no mercado doméstico. Ai, mas tem RTX 6000 Pro. Tá, a gente tá falando de realidade aqui, estamos falando do que dá pra chegar aí pra gamer, que isso aí já não é nem pra gamer essa placa. E ela tá custando ali na casa dos R$22.000. Mas boas notícias, porque o preço não subiu, pelo menos. Tá brincando comigo, pegadinho? E se a gente comparar com novembro de 2025, ela subiu só R$4.000. Só R$4.000. Uma placa dessa, proporcionalmente, é pouco, apesar de ser R$4.000. Mas ela tá custando só R$22.000. O mais curioso é que se a gente pegar aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, $4.000, o que eu duvido muito que você consiga comprar muitas placas por $4.000. Se você fosse pra lá e pegasse 888, 48. Nossa, eu tô muito ruim, mano. Vamos supor que você fosse para os Estados Unidos e comprasse essa placa e que por algum motivo o fiscal não se interessasse pela sua mala. Não tô aqui dizendo para você fazer, mas vai que acontecesse. Você ainda ia pagar por volta de R$20.000 para fazer todo esse traslado. E aqui no Brasil, R$2.000 a mais. Curiosamente, essas placas não estão caras proporcionalmente. Não me entenda mal, R$22.000 é muito dinheiro. Mas se você comparar com outros lugares do mundo, não tá caro. Inclusive, talvez os gringos comecem a vir comprar, porque tem questão de disponibilidade. Essa placa também desapareceu de vários mercados. Só que a gente não pode esquecer também da Intel. A Intel ainda existe no mercado e continua mantendo o suprimento de B580 e B570. Eu deixei elas de fora
do comparativo das placas de entrada porque eu queria trazer um bloco específico para elas. É um pouco mais difícil comparar porque, por exemplo, no Brasil não tinha preço em novembro de 2025, a placa não estava nem disponível no mercado. Mas o último preço que a gente teve foi tipo em abril, que estava 1.660, o que era um preço muito bom para essa placa. Claro que eu acredito que o Hard Unboxing acabou pegando umas promoções pontuais e aí é difícil, porque 1.660 é difícil. Se bem que algumas pessoas recentemente compraram ela por uns R$1.600 e eu diria que é o melhor custo-benefício, tá? Porque isso aí é preço de RX 7600, às vezes até menos do que 7600. Tem uma excelente performance em Ray Tracing comparado às concorrentes e tem o XeSS com Frame Generation, Multi-Frame Generation. Então é indiscutível. Quem tem uma ARC B580 pode comentar aí para ver se tira o medo de quem tá um pouco receoso de comprar essa placa. E eu posso dizer para vocês que, cara, a Intel está basicamente em pé de igualdade hoje com a AMD, principalmente com a AMD, mas também com a NVIDIA em relação a driver, suporte, otimização. A B570, por exemplo, ela não tinha preço ali em novembro de 2025, mas ela apareceu no mercado por 1.660, que era um bom preço para a época. A má notícia é que ela subiu, ela tá na casa dos 1.790, o que é um preço impraticável para ela, não compensa. A B570 ela vai ter uma performance ali de RX 7600 para baixo, então apesar dela ter 10 GB de VRAM, que é uma excelente opção, ela não pode custar muito mais caro do que isso, e ela tá custando muito mais caro do que isso, e às vezes você nem encontra no mercado. Em algumas promoções você pode encontrar em preços muito bons, mas quem vai acabar sendo mais interessante é a B580. A B580 inclusive teve uma queda de preço, eu acho que tá mais dentro da oscilação do que queda de preço, porque foram só R$100 de queda. Só porque, na verdade, às vezes você encontra, por exemplo, eu fui procurar aqui, a mais barata que eu achei tava R$2.300, R$2.400. Você acha modelos por até R$1.600, R$1.700, como aconteceu em algumas promoções recentes, inclusive, de novo, acompanha lá no grupo de promoções para você ficar por dentro dos valores, link na descrição. Comparado com outros países aqui no Brasil, a gente teve uma certa vantagem que pelo menos a gente teve uma queda de preço. Por exemplo, no Reino Unido subiu 10%, nos Estados Unidos subiu 7%. Ela é uma placa interessante, mas comparada às concorrentes é difícil recomendar, porque por R$2.000 você vai estar comprando uma RTX 5050 que tem sim menos VRAM, mas tem uma performance equivalente e é uma placa mais conhecida. Eu honestamente acho que ainda daria preferência para uma B580 pelos 12 GB de VRAM, então eu queria que ela custasse um pouco menos, mas se for pegar no preço de uma RTX 5050, a B580 é uma escolha melhor. Só que se ela chegar perto do preço da 5060, aí ferrou, que é mais ou menos o que acaba acontecendo em vários momentos. Então a resposta da B580 é que depende. Ela tem uma excelente performance com Ray Tracing, um excelente suporte de driver, Multi-Frame Generation, mas o preço dela ainda tá complicado. Pelo menos ela tem bastante disponibilidade no mercado, eu não tenho visto ela desaparecer das prateleiras, o que é muito bom para nós, porque a gente precisa de concorrência e eventualmente em algumas promoções ela tem uma queda de preço a ponto de ela, sei lá, chegar perto numa RX7600. E galera, se você tem medo de comprar uma B580, confere aí os comentários, confere aí os vídeos que a gente fez da B580, porque realmente é uma placa muito boa. A conclusão disso tudo aqui é que os preços, felizmente, não subiram tanto. A minha leitura é mais ou menos o que o Hardware Unboxing chegou à conclusão lá, principalmente analisando os preços na Austrália, que em alguns momentos, em média, no geral, parece que caiu coisa de 5%. Aqui no Brasil, se manteve estável, em alguns casos caiu, inclusive. O preço praticado, em média, acima do MSRP é de 15% a 20%, dependendo do país, dependendo dos produtos. Então a gente ainda não tá no preço ideal, mas o aumento não foi tão absurdo quanto se esperava. O que não quer dizer que ele não vai acontecer. A gente teve notícia recente dizendo que a NVIDIA pode subir o preço das suas GPUs, na verdade do pacote GPU e memória, em até 40%, dependendo do modelo. O que explicaria bastante esses preços são estoques antigos que foram comprados com valores inferiores. Eventualmente, quando chegar o reajuste, independente desse estoque estar lá ou não, as lojas vão ter que subir, porque se eles venderem mais barato, eles não recompram esse produto. Então tem essa questão. E obviamente diminuiu a quantidade de pessoas montando PC. Menos procura, o produto fica parado. Vai baixar o preço por causa disso? Em alguns casos sim, em alguns casos não, em alguns casos até sobe. Como é que é? Porque de novo tem a previsão de como que vai chegar o preço no mercado. Eu diria que se você está interessado nesses modelos, isso aqui dá um bom panorama para você entender se tá muito mais caro do que tava. A resposta é que não muito mais caro do que tava, dependendo dos modelos. Inclusive, deixa aí nos comentários qual placa você estava pensando em comprar, ou qual você comprou, se tá esperando, se vai esperar ainda para ver, quem sabe acontece um apocalipse. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.